Oi, gente, sextou, né? Sexta-feira fria, dia 11 de julho de 2025. Agora, precisamente 7h25, é isso aí, 7h25 da manhã, no dia extremamente gelado, né? Começou gelado desde manhã cedinho, eu estou aceso, estou no ar, não me conformo, né? De manga curta, porque não me conformo. Mas, gente, eu vim falar aqui de uma personagem maravilhosa. Eu vou pegar o casaco já, porque tá realmente muito frio. Mas eu vim falar de Cristo. E hoje nós vamos bater um papo, falar sobre Cristo. Olha aqui, ó. Bairro mais popular é assim, ó. O gás sai batendo no caminhão. É desse jeito, tá? Então, veja só. Nós vamos conversar sobre Cristo hoje. É um papo muito reto, chamado de Oxalá na Umbanda, de Yeshua pelos judeus, e também é aquele que trouxe a luz, mas da sabedoria, a salvação, mas da consciência. Não a salvação por conta de uma igreja ou por conta de uma, de uma fé cega, de uma fé teleguiada, heterônima, não, mas de uma fé autônoma, aquela que você constrói com a sua própria imaginação, com o seu próprio poder de consideração sobre essa figura maravilhosa chamada Jesus de Nazaré, porque Cristo é um ungido, surgiu uns 50 anos depois dele ter partido já. Então, os próprios seguidores dele chamaram ele de ungido. Cristos chama-se de ungido, tá certo? Então, Jesus, o ungido, é como se fosse uma tutela, uma chancela, uma distinção, tá? É como Buda. Buda não era o nome de Siddhartha Gautama, o Buda histórico, que tiveram vários Budas. Buda é o iluminado, tá? Então Siddhartha Gautama foi iluminado pelo equilíbrio. Cristo era o ungido, certo? Então Cristo estava muito mais para Buda, de Buda para Cristo, Buda tendo sido 500 anos antes de Cristo, do que Cristo tá para esse Cristo que vocês comemoram no dia 25, que não era o dia do nascimento dele. Isso é um dia pagão de Roma, tá? Da Igreja Apostólica Romana, tá bom? Então, hoje nós vamos discutir Cristo é Deus? Existe esse mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Como existe Santíssima Trindade em várias outras religiões, Santíssima Trindade não, Trindade, 3, tá certo? Que é um número cabalístico, é um número misterioso. Então nós vamos falar sobre isso. Cristo era Deus? Existem contradições aí. Por que Cristo orava para Deus? Ele orava para ele mesmo? Opa! Tem alguma contradição aí, e a gente vai bater um papo muito legal sobre isso. Nós vamos conversar sobre essas incongruências, sobre essas inconsistências que Roma nos impôs através dos 4 evangelistas, até se aproveitando dos 4 evangelistas canônicos. Então nós vamos bater um papo sobre isso, e vai ser um papo muito bacana, muito interessante. Tá? Então, assim, eu espero ter vocês conosco, porque vai ser construtivo demais, tá? Vai ser muito construtivo. Vai ser 7 horas da noite, hoje, dia 11 de julho de 2025, tá bom? Às 7 horas da noite. Nós vamos bater um papo muito bacana sobre isso. Eu acho que vocês não deveriam perder, e até trocar essa ideia conosco, né? Então, assim, tá lá na história tudo isso. Então nós vamos bater um papo sobre isso tudo e, sei lá, trocar essa ideia bacana.
respeitando todas as religiões, todos os pensamentos sobre essa coisa da Santíssima Trindade, sobre se Jesus é Deus, respeitando quem acredita nessa fábula, nesse pensamento, tá bom? Nós vamos fazer comparações com os outros evangelistas que não foram citados no Novo Testamento, convenientemente, porque eles eram muito mais polêmicos. Então nós vamos conversar sobre todas essas cositas e outras mais, falando de forma mais ampliada, sem muito blá blá blá, sem muita agonia sobre essas historietas, que são histórias maravilhosas sobre esse Cristo maravilhoso que nós tivemos, né? Sobre esse ungido maravilhoso, sobre essa figura histórica fantástica que está dentro de nós, que não vem, ele está dentro de nós. Nós recebemos as informações, usamos se quisermos, ou então deturpamos a ideia e fazemos da ideia desse ungido, desse Cristo, uma ideia estapafúrdia, uma ideia punidora, uma ideia muito mais do demiurgo, desse Deus punidor, desse Deus massacrador. Cristo era bravo, tá? Ninguém passava por cima dele. Olha lá quando ele foi lá e expulsou os vendilhões do templo. Olha lá quando ele repreendeu os apóstolos, quando não deixaram vir a eles as criancinhas, quando não tiveram fé o suficiente, quer dizer, quando tiveram coragem o suficiente para fazer as curas, e que que sempre mostravam que só Cristo poderia fazer as curas, e que todos nós temos o poder nas mãos. E ele disse assim: homens de pouca fé. Ele citou, era esse Cristo que existia, esse ungido que existia, mas, sabe, linha dura, mas bom. Não é porque você é linha dura que não é um qualquer, não é um leniente, não é um mané ninguém, tá? Era um cara firme, viu? Tá bom? Então eu aguardo vocês às 7 horas. Muita paz, muita axé, um bom dia de trabalho para vocês. Axé, namastê. O ser grandioso que existe em mim, saúde o ser grandioso que existe em você. Saravá, um beijo no coração. Tchau.